Queridos amigos, precisamos da ajuda de todos. Nossa obra já está indo para o segundo piso. Isso é maravilhoso. Mais um ponto de luz na Barra da Tijuca, que por meio de diversas frentes de trabalho levará consolo e esclarecimento a tantos corações necessitados de Jesus. Vamos falar de alguns trabalhos que a nossa casa oferece. Os cursos que ensinam a doutrina espírita e, com isso, ajudam a entender o porquê da vida. A evangelização de crianças e jovens, orientando-os sob a luz dos ensinamentos de Jesus. Atendimento a idosos e gestantes. Apoio escolar. Trabalho com irmãos de rua. Eles são acolhidos, orientados por meio de palestras, tomam banho, cortam cabelo e fazem a barba e almoçam também. Socorro a irmãos com qualquer tipo de dependência, levando ajuda, consolo e carinho. Apoio de médicos e dentistas, que além de orientação, muitos oferecem atendimento em seus consultórios. O SEMA atua também em 2 comunidades carentes, assistindo mais de 300 famílias. Tudo isso e muito mais o SEMA oferece há 28 anos, levando conhecimento, consolo e esperança de um mundo melhor. Nossa eterna gratidão. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite também àqueles que estão ligados na internet. Muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é concedida mais uma vez de estarmos reunidos nessa casa abençoada para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da fé raciocinada. E não podemos jamais subestimar esta oportunidade. Antes de abordarmos o tema da noite, gostaríamos de fazer uma reflexão inicial sobre uma virtude, sobre um dom muito necessário nos dias de hoje. E iniciamos lembrando que o Velho Testamento é composto por 46 livros. Na tradição protestante são 39. O último livro do Velho Testamento é do profeta Malaquias. Ele viveu no período pós-exílio na Babilônia e encontrou uma missão bastante difícil de trazer esperança para o povo israelita naquele momento de retorno. E ele então finalizou o seu livro e o Velho Testamento com 2 versículos fundamentais. Ele anotou o seguinte: eis que vos envio, ou vos enviarei, o profeta Elias, antes do dia do Senhor. Então, a mensagem de esperança de que o dia do Senhor iria se realizar, mas antes seria precedido pela presença do profeta Elias. O profeta Elias viveu por volta do ano 800 a.C., no Reino do Norte, enfrentou o rei Acabe e sua esposa Jezabel, que o influenciou para que o povo adorasse os ídolos de Baal. Ele acabou os enfrentando e vencendo, e após essa vitória ele até ficou com medo e foi se refugiar numa caverna, e naquele momento ele recebeu a ajuda do pai, que lhe trouxe a visão necessária de que ele devia continuar. Não adianta se ficar recluso numa caverna diante dos problemas. Ele os enfrentara brilhantemente. Essa caverna hoje é muito visitada no Monte Carmelo, na cidade de Haifa, em Israel.
Aliás, Elias é um profeta diferente, ele conseguiu reunir as três grandes religiões monoteístas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. É interessante que depois dessa promessa, basta vocês abrirem o Velho Testamento e vão encontrar lá esses dois versículos maravilhosos. Parece que a palavra divina ficou emudecida, ficou silenciosa. As vozes proféticas se calaram depois de Malaquias, por quase um período de 400 anos, que é a diferença entre o Velho e o Novo Testamento. O povo, evidentemente, recebia as orientações espirituais da mediunidade, que sempre foi uma tradição presente no povo de Israel. Existia um campo do pisoeiro em Jerusalém, que os médios todos se reuniam para trazer as suas orientações, mas não surgiu nenhum profeta de referência. E os problemas se avolumaram. Sabemos que no ano 332 a.C., Alexandre o Grande terminou a religião. Depois, com a sua morte, ele dividiu aquela região entre seus generais e a cultura grega se instalou. Deus saiu do templo de Jerusalém e passaram a adorar Zeus. Isso foi até por volta do ano 170, quando Judas Macabeu conseguiu novamente reconquistar Jerusalém e fez uma ação muito bonita. Ele dedicou novamente o templo a Deus. E a partir daí, o povo israelita instituiu uma festividade que ocorre por volta do mês de dezembro, a festa da dedicação, onde se comemora justamente essa dedicação do templo de Jerusalém a Deus. É uma festa simbólica muito bonita, porque nós sabemos que o templo de Deus está no nosso interior. E nós temos que dedicá-lo a Deus. Então, esse simbolismo é um simbolismo muito bonito. Essa promessa de Malaquias, então, viria a ser cumprida com o início do ministério público de João Batista, que, na verdade, é o profeta Elias, que voltava novamente à matéria, como prometera Malaquias. Ele foi o precursor, o preparador dos caminhos do Messias, e ele se estabeleceu no Rio Jordão, onde ele se encontra com o Mar Morto. Evidentemente, o povo israelita estava ansioso por essas vozes proféticas e se inspirou muito em João Batista. João Batista era um espírito veraz, era o espírito de Elias, um espírito diferenciado. E ele procurou transmitir a visão que era necessário mudar o modelo mental para aceitar o Messias que estava por chegar. Estabeleceu até lições intermediárias. João Batista afirmava: olha, se você tem 2 túnicas, dê a que está sobrando para aquele que passa frio e não tem. Ou se lhe sobra comida, dê para aquele que está com fome. Se você é um soldado, atue com justeza. Se você é um cobrador de impostos, atue com justeza. São lições bem intermediárias daquelas que seriam trazidas por Jesus. Perdoar 70 vezes 7 vezes, amar os inimigos, quem quiser ser o maior, torne os servos de todos. É muito mais fácil dar do que nos sobra para quem está necessitando, do que perdoar 70 vezes 7 vezes. São lições intermediárias. Muitas vezes reflito que acho que nós somos mais discípulos de João Batista do que verdadeiramente de Jesus. Ainda precisamos comer muito arroz com feijão. Precisamos ainda ter várias programações reencarnatórias. E João Batista, então, atraiu as multidões. Em determinado momento, Jesus desceu da Galileia e deu início ao seu ministério público, sem antes foi ser batizado por João, numa
num momento muito incrível em que as vozes do céu se manifestaram. Depois Jesus se afastou 40 dias, foi para o monte da quarentena e deu início então o seu ministério público. Quando o mestre iniciou o seu ministério público, as pessoas começaram a deixar de seguir a João Batista para seguirem a Jesus, o que era natural. Entretanto, os seus discípulos, aqueles mais próximos, ficaram apoquentados com isso, melindrados. Ora, Jesus não havia batizado, aliás, João não havia batizado a Jesus? Por que razão agora as pessoas procuraram segui-lo e não mais a João? E foram ter com ele, questioná-lo sobre isso. E João, então, anunciaria uma frase das mais lindas do Evangelho, que mostra a essência desse Espírito. Ele afirmou para aqueles seus discípulos que era necessário que o Cristo crescesse, e ele, o eu, e eu diminua. No entendimento perfeito da sua missão de preparador, de desbravador. Anotamos alguns outros exemplos na história. O próprio Paulo teve como companheiro o nosso Barnabé. Barnabé tinha uma presença marcante na igreja de Jerusalém, e as referências do Atos dos Apóstolos iniciam sempre fazendo menção a Barnabé e Paulo. Posteriormente, eles mudaram, era Paulo e Barnabé então até se afastou e deixou Paulo realizar a sua missão. Isso existem vários outros casos. Eu gosto muito de um que aconteceu no início do século XX. Em 1913, o grande físico Max Planck, o pai da física quântica, ele pegou um trem e foi até Zurique para encontrar um físico jovem, para que ele fosse para Berlim, para que ele pudesse dar andamento e continuidade às suas atividades. Albert Einstein. É necessário que ele cresça e eu diminua. Mas nós daí extraímos um programa de trabalho. Além de refletir a grandeza de João, essa frase também nos lembra um programa de trabalho que todos nós temos que realizar. E nós estamos aqui nessa casa para isso. Nós temos que diminuir o eu, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então nós temos que diminuir o nosso eu, para que possa o Cristo crescer dentro de cada um de nós, e possamos até afirmar um dia, como afirmou o apóstolo Paulo: não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. É necessário diminuir o nosso eu. Esse é o nosso programa de trabalho aqui. A doutrina espírita nos esclarece algo que é bastante importante, porque no Evangelho nós encontramos afirmativas de Jesus que parecem opostas. É necessário amar o próximo como a ti mesmo. Mas em outro ensinamento ele afirma: é necessário você renunciar a si mesmo. Parece que são ensinamentos opostos. Nós temos só que entender a que si mesmo Jesus se refere, porque a doutrina espírita nos esclarece que nós temos dois eus quando o espírito encarna. Nós temos o nosso eu verdadeiro, o grande eu, que é a nossa individualidade, e quando nós mergulhamos na matéria, nós vestimos um personagem, uma personagem transitória, e nós vivemos aqui pensando que nós somos essa personagem. Aqui na Terra se fala muito o seguinte, né? Quando o ator ele traz para a sua vida o personagem, as pessoas falam: aquele ator está com problema, ele está vivendo o seu personagem. Esse é o problema que os espíritos enfrentam quando mergulham na matéria e pensam
que o seu eu é essa matéria que é transitória. Nós precisamos buscar a nossa individualidade. Então, o que eu tenho que diminuir, reduzir? É o da minha personalidade, que é transitória. Para que o meu eu verdadeiro, da minha individualidade, possa sobressair. Qual era o personalismo que tinha, por exemplo, Teresa de Calcutá? Nenhum. Chico Xavier, nenhum. Então nós estamos aqui sentados para diminuirmos o nosso personalismo. E bem sabemos que não é fácil. É muito difícil. E aí surge uma virtude muito necessária, principalmente nos dias que correm de transição planetária. Jesus se encontrava na terça-feira no Monte das Oliveiras, depois de ficar trabalhando o dia inteiro, estava cansado, estava com os seus apóstolos, e vendo aquele trabalho no templo. Isso na terça-feira. Na sexta ele seria crucificado, na Páscoa do ano 33. E aí Jesus começou a trazer as suas profecias. Parece um pequeno apocalipse. E lá Jesus exortava: olhem, tenham perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então devemos desenvolver a perseverança de imediato, porque se nós não desenvolvermos a perseverança, vai ser muito difícil desenvolver as outras virtudes, os outros dons. A perseverança que nos faz levantar, porque nós vamos cair quantas vezes mais, mas é a perseverança que nos faz prosseguir. E nesse discurso profético, Jesus, voltamos a recordar, afirmou: olha, quem perseverar até o fim estará salvo. Então, nos dias que correm, quando nós estamos numa fase de transição planetária, devemos refletir sobre a perseverança. Santo Agostinho, do século IV, o grande filósofo, o maior divulgador da doutrina espírita, trouxe uma obra do século IV inigualável, mais de 5.500.000 palavras. Escrever naquela época era difícil, não é como hoje. E ele exortava justamente isso, a perseverança. Me lembro que semana passada recordamos Bezerra de Menezes. Bezerra foi instado a servir como presidente da FEB no ano de 1895. A doutrina espírita estava num risco muito grande. Existiam aqueles científicos, aqueles que queriam só a visão científica. Existiam também aqueles mais ligados à questão religiosa. Precisava alguém para unir, porque as separações são muito características dos planetas de provas e expiações. A maioria das mensagens do Dr. Bezerra são sempre centradas na união. E quando o grupo da FEB foi na sua casa, quem se apresentou através da mediunidade, exortando para que ele atendesse a esse compromisso? Santo Agostinho, mostrando assim o cuidado que ele tem com a doutrina espírita. Ele nos exortava sempre a perseverança. Então achei necessário fazer essa reflexão, principalmente nos dias que correm, de muitas tribulações, previstas evidentemente, até por Jesus. Basta vocês abrirem esse sermão profético, esse pequeno apocalipse que Jesus nos trouxe na terça-feira da semana da Páscoa, da sua crucificação. Então, muita paz a todos e muita alegria. E vamos começar então o tema proposto para esta noite. E vamos iniciar lembrando um grande pensador italiano que desencarnou aqui no Brasil em 1972, Pietro Baldi, que deixou uma vasta obra espiritual que, segundo o nosso Chico Xavier e Emmanuel, traduz o pensamento
das altas esferas espirituais da onde ele provém. Ele esteve com Chico Xavier em 1951, e o Chico Xavier nos trouxe uma página psicografada por Francisco de Assis, uma das mais belas da sua lavra. E, aliás, quem quiser pode entrar no YouTube, e lá tem um filme desse encontro maravilhoso, é muito emocionante. Quem quiser acessar, é um encontro entre Pietro Baldi e Francisco Cândido Xavier. Pietro Baldi nos ensina que cada século tem uma característica que lhe é própria. Às vezes é tão clara que todos entendem isso. O século XVIII foi o século do iluminismo, o século das luzes, porque foi nesse século que surgiu o iluminismo francês, vindo do racionalismo, e o século XIX foi o século das ciências, em todos os campos do conhecimento humano. E um campo muito importante é o da sociologia. Em 1858, um ano após a publicação do Livro dos Espíritos, nasceu Émile Durkheim, na França. E ele seria, assim, o desbravador da sociologia. Ele inicialmente escreveu um livro sobre o suicídio, fazendo uma abordagem social, identificando os tipos de suicídio, identificando como um problema social. E hoje, quando identificamos os índices que nos apontam que a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo comete o suicídio, identificamos como foi importante o trabalho de Durkheim. Mas ele avançou, ele procurou também estudar as manifestações religiosas da humanidade, que sempre esteve presente junto com o homem. Aliás, em 1856, 2 anos antes do seu nascimento, foram descobertos umas ossadas no vale do rio Neander, na Alemanha. Os trabalhadores de uma mina acharam aquelas ossadas e não sabiam de quem era, evidentemente, mandaram para os pesquisadores, enfim, eles tinham descoberto os ossos do homem de Neandertal, que viveu em conjunto com o Homo sapiens, mas acabou desaparecendo. Os cientistas não sabem as razões pelas quais os neandertais desapareceram, até porque eles tinham uma caixa craniana um pouco maior que o Homo sapiens, parecia ser mais inteligente, mas acabaram desaparecendo. E é interessante que, com os homens sapiens, que foram identificados em outras regiões, identificaram também registros de sepultamentos que mostravam que havia uma manifestação religiosa, algo transcendente no homem de Neandertal. Isso parece um fato que não tem muita importância, mas ele acabou tendo uma consequência bastante intensa no final do século XX, porque os neurocientistas começaram a estudar os indicadores, os censos, porque o século XX, sabemos que foi um século de muitas dores, 2 grandes guerras, bomba atômica, campos de concentração, enfim, uma onda tsunâmica de sofrimento. E eles achavam que com isso Deus ia ficar de lado, esquecido. Entretanto, os censos mostraram que Deus continuava em alta, e aí eles começaram a elocubrar. Bem, se diante desses acontecimentos o homem continua voltado a Deus, vem a questão: Deus é consequência do cérebro ou o cérebro é consequência de Deus? Ora, porque no momento que esses hominídeos tiveram como o homem de Neandertal uma caixa craniana maior, eles já identificaram uma manifestação divina, então provavelmente a manifestação divina é consequência do cérebro.
E aí começaram a realizar várias pesquisas. Andrew Newberg, Michael Pettinger, vocês podem entrar na internet, um é americano, o outro é canadense. Michael Pettinger desenvolveu um capacete no seu laboratório, o capacete de Deus. Então ele ativa nesse capacete de motocicleta alguns pontos do cérebro, e com essa ativação você tem um encontro com Deus. Quem quiser, basta seguir para o Canadá. Hoje, eles não sabem quem foi criado primeiro, se foi Deus ou cérebro ou Deus. Mas o que eles todos reconhecem é que o cérebro foi formatado para a experiência divina. Isso não há dúvida sobre essa questão. Então, essa manifestação divina sempre esteve junto ao homem, e Durkheim identificou aquelas manifestações mais rústicas, como o totemismo, onde um grupo procurava cultuar algo sagrado, um clã, uma família. São as manifestações mais primitivas. Entretanto, existem hoje tribos na Austrália e em outras regiões que expressam a sua religiosidade através do totemismo. Posteriormente, veio o animismo, onde o homem procurava colocar espíritos em tudo, em fenômenos da natureza, em animais, enfim. Era uma diversidade muito grande. Na sequência, surgiu o politeísmo, porque eles resolveram diminuir o número de espíritos e dar-lhes mais forças, como se fossem deuses, para então chegarem à ideia fundamental do monoteísmo. Sabemos que quando uma ideia surge na humanidade, ela não vem num lugar apenas específico. Sabemos que o grande povo que testemunhou o monoteísmo foram os israelitas. Mas na mesma época surgiu o zoroastrismo na Pérsia, que acreditava numa divindade única. Quando os israelitas estiveram também lá no Egito, surgiu um faraó chamado Akenaton, Amenófis IV. Ninguém conhece ele, mas todos conhecem a sua esposa Nefertiti, porque era muito bela. E ele também instituiu um Deus único, o Deus Sol. Mas temos que reconhecer e agradecer ao povo de Israel, porque eles foram testemunhos do Deus único, o guardião da promessa. E com essa ideia fundamental do monoteísmo, surge um outro pensamento religioso muito importante, porque ele está em quase todas as religiões, ou em todas as religiões. A nossa irmã até comentou, a salvação. A salvação está até na doutrina espírita, porque Allan Kardec afirmou, fora da caridade não há salvação. Nós falamos isso aqui, lá e acolá. Entretanto, foi junto ao povo de Israel que esse pensamento se tornou fundamental, porque para eles era quase como que uma retribuição de Deus por eles terem sido fiéis. Eles eram os guardiões da promessa, então vocês vão receber a salvação. Todos esperavam a salvação. Todos eram felizes, mesmo aquele israelita mais pobre. Ele era orgulhoso por essa fidelidade. Esse, como vimos, é um pensamento fundamental. E como colocamos, até a doutrina espírita nos traz essa importância. Fora da caridade não há salvação. Como consequência da salvação vem outro pensamento muito importante, que é o do juízo, da separação daqueles que estarão salvos e daqueles que não estão salvos. Eram pensamentos também bastante importantes no judaísmo. E como consequência desse pensamento fundamental do juízo, vinha o terceiro e último, que era a sentença. Ora, uns estariam salvos
E aqueles que não foram salvos? O que aconteceria com eles? Eram pensamentos fundamentais. E Jesus, quando aqui esteve conosco, já que ele viveu, Jesus era judeu e viveu no seio do judaísmo, nós identificamos um substrato muito grande no Evangelho daqueles pensamentos. Então Jesus falou de salvação, sim, mas como um processo que precisa ser realizado. Nós, quando aqui nos reunimos, precisamos pegar e nos incluir nesse processo de salvação. Já sabemos qual é o caminho. A nossa irmã recordou: fora da caridade não há salvação. Jesus também abordou sobre o juízo, aquele momento de separação que iria acontecer, e foram várias as parábolas sobre o juízo. Todas aquelas parábolas onde você tem o senhor e o administrador que depois vai prestar contas, ali estava o juízo, o pensamento do juízo. E o mestre, evidentemente, naquele famoso sermão profético, aquele pequeno apocalipse que eu mencionei ao início das nossas reflexões, ele falou do juízo, dessa separação. Mas o mais importante para o mestre não era a separação, era a salvação, que é o processo antecedente, que é ofertado a todos, não só a um povo, não só a alguma religião, a todos. E por fim, Jesus falou sobre a sentença. E Jesus se utilizou de uma parábola para falar dessa sentença, que é a parábola que nós tínhamos que estudar hoje, a parábola do joio e do trigo. Então vamos à parábola e vocês vão identificar que é uma parábola que nos fala de separação, do que vai acontecer depois dessa separação, nos fala justamente dessa sentença. E vamos a ela então. Interessante que o mestre abordou a parábola do joio e do trigo depois de anunciar a parábola do semeador. Aquela parábola em que ele vai semeando em vários tipos de solo. Na verdade, os nossos espíritos são representados por aqueles tipos de solo. Entretanto, diferentemente do solo geológico, que não muda, pode até melhorar com as tecnologias modernas, o nosso solo pode mudar sim, e nós sermos receptivos àquela semente que foi lançada pelo Cristo e que nós encontramos aqui no Evangelho. E depois de anunciar essa parábola, que aliás até os discípulos se surpreenderam, porque Jesus não havia anunciado ainda uma parábola até então, durante o seu ministério público. E foi a primeira, e eles até identificaram, e foram lhe perguntar: por que você está falando por parábolas? E aí ele colocou: olha, eu vou começar a falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é algo interior, o reino de Deus está dentro de nós, é algo vibracional. E como é que eu vou falar sobre o reino de Deus se não for utilizando uma parábola que simbolize essa condição especial e vibracional? E a seguir então ele trouxe a parábola do joio e do trigo. É uma parábola muito boa, porque Jesus traz a explicação dela. Duas parábolas Jesus teve o cuidado de explicá-las. A primeira, a do semeador, que foi a primeira parábola que ele formulou. E a segunda foi justamente a parábola do joio e do trigo, que é uma alegoria. Nós sabemos que uma alegoria é como se fosse uma equação, e você vai identificando cada incógnita. Então é difícil uma parábola alegórica. E os discípulos foram até ele, quando ele, depois de anunciá-la em casa, na casa de Pedro, foram lhe perguntar: explique-nos. E Jesus explicou a parábola do joio e do trigo. Então nós temos que seguir
o que o mestre nos explicou. Que a todas as outras demais parábolas, eu posso as interpretá-las da maneira que eu quiser. Segundo a doutrina espírita, segundo a visão católica ou segundo a visão protestante. Mas essas duas parábolas, Jesus explicitou o que ele queria ensinar. Então vamos também ler a explicação do mestre. Então vamos à parábola. Ele lhes propôs outra parábola. Sucede com o reino dos céus o mesmo que a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto as pessoas dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio por cima, bem no meio do trigo, e foi embora. O joio é uma gramínea muito parecida com o trigo, até surgir a espiga. Portanto, ela não serve para nada. Aliás, ela tem até alguns elementos tóxicos que a criatura que ingere fica tonta, enfim, enjoada. Então, evidentemente, um adversário foi lá e fez algo ruim, e talvez fosse comum na época, porque existia uma legislação romana que tratava sobre o assunto. Quando a erva cresceu e deu espigas, então apareceu também o joio. Aliás, o joio fica até meio esverdeado quando acontece as espigas, e o trigo meio amarelado. Os servos do dono da casa vieram dizer-lhe: Senhor, não foi boa semente que semeaste no teu campo? De onde vem então que haja nela ou nele joio? Ele lhes disse: foi um inimigo que fez isso. Os servos lhe disseram: então, queres que nós vamos tirá-lo? Não, disse ele. Não aconteça que, tirando o joio, arranqueis o trigo com ele. Repare como o Senhor tinha domínio de todo o processo. E o cuidado também com o trigo. Deixai que ambos cresçam até a ceifa. E na época da ceifa, direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para queimá-lo, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então essa é a parábola do joio e do trigo. E Jesus trouxe então a explicação. Como lhes falei, somente duas parábolas nós temos a explicação de Jesus e a sua intenção. Muitos afirmam: Jesus quis falar isso, aquilo outro. Nós temos liberdade de entendimento para afirmarmos o que quiser, mas aqui está escrito, foi o próprio mestre. Explicação do joio. Então, deixando as multidões, Jesus foi para a casa de Pedro. Ele não tinha casa, aliás, não tinha nem um travesseiro onde recostar a sua cabeça. E seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele lhes respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus várias vezes se intitulou como o Filho do Homem. Às vezes era o Filho de Deus ou Filho do Homem. Filho de Deus, ora bolas, todos nós somos, mas somente Jesus era Filho de Deus com F maiúsculo, porque ele era um com o Pai. O seu espírito aperfeiçoado, ele era um com o Pai. Por isso que ele podia afirmar: eu sou o Filho de Deus. Mas ele também se intitulava como Filho do Homem. E eu gosto muito da interpretação do professor Pastorino, que nos indica que o que resulta da humanidade, o que resulta do homem, é o espírito aperfeiçoado. Por isso que Jesus se intitulava, por ser um espírito perfeito,
eu sou o Filho do Homem. Então, quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os súditos do reino. O joio são os súditos, os filhos, em várias interpretações, do mal, do maligno ou do adversário. O inimigo que o semeou é o adversário. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como se junta o joio para queimá-lo ao fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos. Eles apanharão, a fim de jogar para fora do seu reino todas as causas de queda e todos os que cometem iniquidade, e eles os lançarão na fornalha do fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Sabemos, na visão panorâmica que a doutrina espírita nos dá, que o momento do juízo é o momento da separação. A separação será vibracional. Aqueles que não tiverem condições de aqui permanecer serão reunidos como se fosse um feixe e irão para um outro planeta para dar continuidade à sua evolução. Essa parábola, quando Jesus nos coloca que esse joio irá para o fogo, para a fornalha do fogo, ajudou para urdir aquela tese das penas eternas. Você vai queimar lá no inferno do fogo. Na visão espírita nós temos um outro entendimento. Esse fogo é aquilo que purifica. O fogo purifica. E o que purifica o espírito? São as reencarnações dolorosas, que muitas vezes nos parecem difíceis, e são muitas vezes, mas é a oportunidade do espírito se aperfeiçoar. Então, aqueles que são considerados o joio serão reunidos e irão para a fornalha do fogo, num outro planeta primitivo, com muitas dificuldades, mas eles também alcançarão essa purificação. Então, por isso que entendemos que essa parábola de Jesus foi uma parábola que nos trouxe uma visão da sentença. E ela é muito importante, porque, como nos falamos, ela urdiu aquela tese das penas eternas que procurou sempre amedrontar as criaturas. Nós sabemos que o medo domina, mas não conscientiza. E essa visão da doutrina espírita é bastante esclarecedora para todos nós. Só gostaria de encerrar colocando o final da parábola, que para mim é o mais esperançoso. Nesse momento que é bastante importante, nós estamos começando a viver o momento da ceifa e devemos escolher se nós queremos ser joio, que é aquilo que envenena. Quantas coisas envenenam, os nossos sentimentos negativos envenenam a nós. Ou nós queremos ser o trigo do pão que sustenta, que dá a vida. Nós não podemos adiar essa decisão. Nós queremos ser joio ou trigo? A questão está colocada, porque os ceifeiros estão começando a se preparar. E Jesus então colocou, para encerrarmos o nosso comentário, ele encerrou a sua parábola da seguinte maneira: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça. E por que eu falei que é bastante esperançosa essa visão de Jesus? Porque ele falou nos justos. Se ele tivesse falado, olha, os discípulos serão aqueles que brilharão, aqueles que permanecerão aqui na terra,
realmente seria problemático. Porque o discípulo, Jesus definiu bem, olha, se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negar a si mesmo, como refletimos durante do nosso comentário, é a redução. Negar a si mesmo é reduzir essa personalidade, esse personalismo, melindres, vaidade, orgulho, egoísmo. É o nosso adversário. Tome a sua cruz e sigam. Realmente é uma condição para poucos. Os justos não. São aqueles que, instados a fazer o mal, irão pela opção de fazer o bem. Por isso é muito esperançosa essa parábola, porque nos coloca até que aqueles que nós identificamos bem como joio, eles também se transformarão em trigo, num outro planeta, porque Deus cuida de todos nós. Então, muita paz a todos, muita alegria, que possamos refletir. Falamos da perseverança nesses momentos difíceis, momento da ceifa, que possamos então guardar paz, possamos ter saúde, para que possamos cumprir as nossas responsabilidades e tarefas materiais, como também espirituais. Muita paz.